Hello everyone! We're live! Estamos ao vivo! Tô vendo vocês por aí. Calma aí só um minutinho. Eu falo com vocês. E aí, como vocês estão? Deixa eu só fazer um download aqui. Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, iremos falar sobre prepositions of time. In, on and at. Então, preposições de tempo, né? Que temos as de lugar e temos as de tempo, né? De dia, ano, e as de lugar é de dentro, fora. Então, preposições de tempo. E hoje vamos falar sobre 3 preposições específicas, né? Porque temos mais de 3 preposições de tempo, com certeza. Então, vamos falar hoje dessas preposições in, on e at, que são as preposições que mais causam confusão, que a gente nunca sabe usar. Eu vou falar dessas 3 preposições hoje. E vocês pedem muito sobre isso. E quem está assistindo agora e não está ao vivo, porque estamos ao vivo nesse exato momento, nesse exato segundo, mas quem não está ao vivo, é porque se você não está ao vivo, porque você está assistindo pelo YouTube. E se você está pelo YouTube agora e quer assistir essa próxima aula ao vivo na quarta-feira, às 8 horas da noite, é só você clicar no link aqui na descrição e participar da nossa comunidade no Telegram. É totalmente gratuito, tá? É só você clicar, entrar lá, se cadastrar na nossa comunidade, que você vai receber o link direto para você entrar na aula ao vivo, assim como também vai receber esse material que você está vendo aí agora, esse material que eu vou usar na aula, o PDF, você vai receber ele também. Então, é só você estar lá na comunidade, tá bom? Deixa eu fechar aqui tudo, esperando a galera chegar. Deixa eu ver vocês aí, onde vocês estão. Vocês estão chegando? Ah, a galera tá chegando. Calma aí, deixa eu botar meu óculos. Hello! O Gabriel falou que saudade, 2 semanas desaparecido. Gabriel, não fica desaparecido, Gabriel. Assim não dá. Silvana, hello. A Brittany falou que já vai compartilhando. Isso aí, gente, já deixa o seu compartilhamento nessa aula para essa aula chegar a mais pessoas que precisam também assistir essa aula e precisam também ter esse contato com a língua, aprender também sobre essa questão das preposições, tá? Tá tudo certinho aí? Tá, né? Só tô checando ali que fiz uma mudança. Tudo certinho. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Não perca uma aula. Hello. Hello, Ariadne. Good evening, everyone. Hi. Vitória. Rômulo, cheguei. Chegou e compartilhou, Rômulo? Chega e compartilha. Hi, hello. Leonardo, você sempre realizando um belíssimo trabalho. Parabéns, obrigada. Obrigado por estar aqui também, porque isso não aconteceria sem você. E do outro lado. E o que eu faço, essa aula aqui, gente, como eu sempre digo, né, é totalmente de graça. Tanto a aula ao vivo, quanto depois quando ela sai no YouTube que você está assistindo, é completamente de graça. Então, a única coisa que eu te peço é um compartilhamento. Você compartilhar essa aula com mais pessoas. Só isso. Para poder esse trabalho que eu faço aqui gratuitamente continuar sendo gratuito, né? Para continuar sendo gratuito, é preciso que você compartilhe e leve para mais pessoas, tá bom? A Vitória, the best teacher. A Júlia, nunca pare com essas aulas. Preciso da cooperação de vocês, gente. Se eu não tiver a cooperação de vocês, elas não vão poder existir para sempre de forma gratuita. Precisar cobrar. Então, para isso acontecer de forma gratuita, compartilhe a aula. Esteja sempre compartilhando, que a gente sempre tá olhando aqui os compartilhamentos de vocês, tá? Hello, Samara. Samara já compartilhou, que aparece aqui que ela compartilhou. Douglas, hello. Ó, o Rô Coimbra falou que já compartilhou também. Uhul. Cíntia, compartilhei nos stories. Olha. A Mariana falou que é a segunda aula dela. O Rômulo estava ansioso por essa aula. Então fica aí, Rômulo, que hoje a gente vai aprender muita coisa.
Ó, tem muito comentário, não consegui acompanhar todos os comentários de vocês. O Paulinho está aqui, já compartilhou. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, né, que separaram esse tempo de vocês numa quarta-feira, 8 horas da noite, para estar aqui estudando inglês, pertinho do Natal, né, já quase junto com o Papai Noel. Eu tenho certeza que vocês estão de fato compromissados e por isso eu também quero estar aqui dando a minha parte da minha contribuição, né, para ajudar vocês nessa caminhada de vocês também. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui sabem o quanto é importante vocês estarem estudando inglês, o quanto é importante para vocês alcançarem os sonhos de vocês, alcançar os objetivos, seja lá qual for esse objetivo que você tenha, né, de morar fora, né, tipo, hoje eu moro, eu não sei se vocês sabem, mas eu moro em Toronto, no Canadá, e o inglês me trouxe até aqui, sempre falo isso. E muita gente até fala, ah, Cíntia, mas será que o inglês mesmo te leva até aí? Não foram outras coisas? Só que, gente, é um conjunto de várias coisas. Só que todas essas coisas sem o inglês, uma hora ia agarrar no inglês. Então o inglês também é importante e essencial para você estar aqui. Inclusive eu tô fazendo uns vídeos até sobre a questão de você morar no Canadá e migrar, se você não viu, tem lá no canal, junto com uma pessoa que é especialista, né, que entende do assunto. E ele falou uma coisa que é muito verdade. Ele, olha, Cíntia, tem pessoas que às vezes têm muito dinheiro para imigrar, mas elas não têm o inglês, elas não aprenderam inglês, ou elas não querem, sei lá, não estão com disposição de aprender a língua. E aí eu não consigo fazer com que elas imigrem, porque o inglês é essencial. Você precisa mostrar que você tem inglês, por exemplo, para imigrar aqui para o Canadá, para morar aqui no Canadá. E você precisa do inglês, às vezes, para fazer o intercâmbio. Claro que o intercâmbio ele é para você aprender, mas às vezes você precisa fazer uma prova e ter um mínimo do inglês para ir. Então o inglês, gente, é o que eu falo, é um conjunto de várias coisas, mas se agarrar no inglês, você não passa daqui, entende? Então o inglês é importante. Eu sei que vocês que estão aqui hoje, temos mais de 100 pessoas ao vivo, vocês sabem que isso é essencial, tá? Então fica aqui comigo, não vai embora pelo seu compromisso com o inglês, tá bom? E aí, eu já fiz alguns vídeos no canal sobre isso, mas claro que na aula que a gente consegue fazer de forma mais completa e eu também consigo corrigir as frases de vocês. Então fiquem até o final, porque no final eu vou abrir para perguntas e também para vocês fazerem frases para eu corrigir, tá? Mas claro, vocês precisam primeiro entender como funciona para depois vocês fazerem as frases, né? Então, a Ariadne acabou de falar que a série sobre o Canadá está maravilhosa, ela está muito curiosa para conhecer esse país. Dá um hello, me dá um hello. Hi. Sim, continue assistindo lá que vai ter muito mais vídeos. Então vamos lá. Ah, gente, lembrando que o material dessa aula vai ficar disponível lá na comunidade do Telegram, tá? O link tá aqui para vocês acessarem a comunidade, fazerem parte lá, né? Ser um membro da comunidade. Então fica ligado que lá vai sair o material dessa aula depois. Fala pro pessoal procurando nos comentários. Tem gente que vai ver que não tá ao vivo, que procura no acha e tal. Verdade. Se você não tá ao vivo aí, arrasta o comentário. Se você não tá ao vivo, arrasta aí que você vai achar. E também, se você tá agora pelo YouTube, tá na descrição. É só você vir aqui na descrição que o link tá ali. Não tem erro, tá? Então tá perguntando se precisa de algum material para anotar enquanto acompanha. Pega um caderninho, anota tudo, tá bom? Porque o material só vou disponibilizar depois da aula. Então pega um caderno, anota tudo, para depois com o material em mãos, aí você pode imprimir e rabiscar em cima dele se você quiser, tá? Então vamos lá. Deixa eu só fazer um teste aqui. Se eu colocar em tela cheia, se vocês vão conseguir ver direitinho. Você vai só me avisando aí quando aparecer. Então, in, on, at são preposições que a tradução é muito aleatório, por isso que tem tanto auê, tanto fuzuê em torno disso, porque eu não tenho como falar assim, in é isso, on é isso, at é isso. Não tem como, mas vocês vão ver nos exemplos que não tem como eu dar essa tradução exata. Vamos começar, gente, pelo in. Depois vocês vão saber por que eu comecei pelo in, eu vou explicar. Então, a gente usa o in quando a gente quer falar de meses. Esse é o primeiro uso do in, para months. So, we use the preposition in to talk about months. We never say on, never say at, or at, but only in. Why, Cynthia? Why can I say on or at? I don't know. Good question. Ok? Então, não sei. Boa pergunta. Por que não pode? É simplesmente uma regrinha, tá, gente? A questão do in, on e at, ele
Não? Tira da tela cheia. Melhor tirar da tela cheia? Não dá pra... Tá. Quando eu mudar isso, você me avisa. Que eu tô tentando fazer em tela cheia pra não ficar a questão do arquivo, do programa em volta, mas acho que não pega pra vocês. E aí a gente vai usar in com months. Então, antes da gente ir pra todos os outros, a primeira coisa que a gente tem que entender não tem uma tradução, tá? Ele pode ser em, no, na, não tem muito uma tradução certa. Sim, é uma questão de gravar, mas calma, não quer dizer que você tem que pegar essa lista e ficar batendo na cabeça até você decorar tudo. Você vai aprender com o contato. É bom você já saber como usa para na hora de você formar uma frase você ir sempre conferindo a regrinha, mas de uma hora de tanto você conferir, de tanto você usar, você vai aprender. Assim como talvez você já saiba de cabeça que o passado de give é gave. Por quê? Qual é a lógica? Não tem, é porque é um verbo irregular, não tem lógica, simplesmente é. E como é que você hoje já sabe disso? Alguns de vocês já devem saber de cabeça, porque você se acostumou, você teve tanto contato com give no passado, gave, que você decorou, tá? Então sim, é uma questão de decorar, mas não quer dizer que você tem que ficar batendo com o PDF na sua cabeça até entrar tudo assim, ó, uns pedaços na cabeça, não é isso, tá? Então um exemplo, I'm going to travel in March. I'm going to travel in March. Então, eu vou viajar em março. Esse em não vai ser on, não vai ser at, vai ser in. Ah, Cintia, então toda vez que for em no português vai ser in em inglês? Não. Não vai, tá? In vai ser para meses. March. My birthday is in July. Então, meu aniversário é em julho. Em July. Eu vou acabar ficando repetitiva, né? Posso falar on July? Não. Todos os exemplos que estão aqui exclusivamente com essa preposição. He started to work with us in January. Então, ele começou a trabalhar com a gente em janeiro, tá? Vai ser sempre. Todos os meses do ano você vai usar in. Todas as estações, seasons, você vai usar in novamente. Então, in spring, na primavera, aí virou ó. Na primavera, in spring, my brother has problems with allergies. Então, na primavera, o meu irmão tem problema com alergias. In spring. I love to go to the beach in the summer. Cynthia, can I say I love to go to the beach on the summer? No. In the summer. E aqui eu posso falar tanto in the summer or in summer, tá? É uma questão de preferência. The parks in my city are so beautiful in the fall or in autumn. A aula não é sobre seasons, tá, gente? Por isso que às vezes eu não vou entrar tantos em alguns detalhes, porque tem muita coisa pra gente ver hoje. Então, in the summer, in spring, in fall, in the winter, no inverno, sempre in. Com years, anos, sempre vamos usar in. My daughter was born in 2001. Então, a minha filha nasceu em 2001. She's 18 now. Então, hoje ela tem 18 anos. I met my best friend in 2005. Então, eu conheci o meu melhor amigo em 2005. Todos os anos, qualquer ano. 1952. In 1952. Em 2019. In 2019. Sempre in. E é isso aí, fim de papo. Com decades. Deixa eu até botar mais pra cima aqui. Decades. Vamos usar in novamente. Então, my grandmother was born in the 30s. Então, a minha avó nasceu na década de 30. A gente não precisa falar the decade, não. Você vai falar in the 30s. Na década de 30, in a década com um Szinho no final, tá? In the 30s. E, obviamente, está implícito que é na década de 1930. Mas se for 1830, aí é melhor você botar in the 1830s, tá? Se você não colocar nada, vai estar subentendido que é o século 20, né? 1900 e alguma coisa. People in the 60s had a lot of fun. Então, as pessoas na década de 60, in the 60s, had a lot of fun. Se divertiam muito.
Centuries. Então, século também. Então, I would hate to live in the 17th century. Então, eu iria odiar viver no século 17. O que é século 17? 1600 e alguma coisa. 1600 e bolinhas. Então, in the 17th, aí você vai botar o TH, né? Porque é o século 17, a gente fala como se fosse século 17º, tá? Que a aula não é sobre isso, eu vou ficar doida. Vamos lá. É porque às vezes eu fico pensando vocês com a dúvida em alguma coisa. Vamos lá. Centuries in. Long periods. Então, a era glacial, in the Ice Age. No presente, in the present. No passado, in the past. No futuro, in the future. Com partes do dia também, como por exemplo, she's always grumpy in the morning. Então, ela tá sempre de mau humor de manhã. Aí, viu? O in aqui virou, no português, de manhã, in the morning. Are you going to be at home in the evening? Então, você vai estar em casa no final da tarde ali. Virou no final da tarde. Por isso que não tem uma tradução, gente. I have a meeting. Aqui tá errado. I have a meeting in the afternoon. Então, eu tenho uma reunião à tarde. No português virou a. Acraseado? À tarde. Acho que não, né? À tarde. Então, não tem uma tradução. Vocês viram, né? Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Tá, está todo mundo acompanhando. Tá todo mundo acompanhando, né? É porque esse assunto não tem muita questão da dúvida, né? Porque não tem muito o que pensar. Você tem que reproduzir, né? Basicamente. E é uma questão de você ter tanto contato que você vai decorar. Assim como você escuta tantas vezes aquela música que entrou, minha filha, no seu cérebro. Você não precisou nem ficar estudando a música, você já decorou. Então, não tem muito o que pensar, né? Com dias, days. Now, we're going to on. Ok? Vamos agora para on. Acabou in, vamos agora para on. Então, quando a gente tem um dia, a gente vai usar on. Como assim dia, Cíntia? Um dia da semana. Se a gente tem 24 horas daquilo que a gente está falando, é um dia. Por exemplo, terça-feira. Isso é um dia, ou é uma semana, ou é um mês? Bom, toda terça tem 24 horas. Passou de 24 horas é quarta, né? Então, se tem 24 horas, é um dia, ok? So, I promise I'll be there on Tuesday. I promise I'll be there on Tuesday. Então, eu prometo que eu vou estar lá na terça, ok? Prometo que eu vou estar lá na terça. I promise I'll be there on Tuesday. Então, Tuesday é um dia, ok? Tuesday. Então, você vai usar o on com Tuesday. Cíntia, posso falar in Tuesday? Can I say in Tuesday? Can I say at Tuesday? Never. No. You have to say on Tuesday. Ok? Por quê? Assim como meses. Você não pode falar on January. Não pode. Você tem que falar in. E você tem que falar on Tuesday. Você não pode falar at Tuesday ou in Tuesday. On Tuesday. Na terça. Na quarta, on Wednesday. Na quinta, on Thursday. E assim por diante. Ok? And on and on. He's coming to be with me on my birthday. Então, ele vai vir ficar comigo no meu aniversário. Ah, Cintia, no meu aniversário? Mas como é que eu sei se isso é um dia? O seu aniversário, ele tem 24 horas? Tem. Porque depois de 24 horas já não é mais meu aniversário. Então, é um dia. Viu? É só pensar nessa regrinha. É um dia on my birthday. All my family have dinner together on Christmas Day. Christmas Day. Qual é o dia de Natal? 25 de dezembro. 26 de dezembro é dia de Natal? Não. 24 é dia de Natal? Não. É véspera de Natal. Christmas Day é o dia 25. Tem 24 horas só. Então é on Christmas Day. Tá? Children love to wear costumes on Halloween. I love Halloween. And I wear costumes as well. No, last Halloween.
Shame on me. I didn't wear a costume. Então, que vergonha de mim, no último Halloween eu não usei nenhuma fantasia. E Halloween tem 24 horas? Tem. Então, on Halloween. Beleza? Se eu tenho dates, datas, tá? Datas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Beleza. Mas, gente, preste atenção aqui. Tô vendo que vocês estão de conversa paralela aí, hein? Preste atenção aqui. Que aí depois eu vou fazer perguntas e não vou saber responder. Então, vamos lá. Então, date, uma data. No dia 15 de setembro, on the 15th of September, se for em inglês britânico, né? Or on September 15th, I'll have a new car. Então, no dia 15 de setembro eu vou ter um carro novo. Sei lá, você já comprou e vai chegar nesse dia. Então, nesse dia eu vou ter um carro novo. On, no caso, vamos botar em inglês americano? Que a gente escreveria assim. On September 15th. No dia 15 de setembro. Mas, Cíntia, logo depois vem um mês. Você falou que com mês se usa in. Mas eu não tô falando no mês de setembro. Eu tô falando no dia 15 de setembro. E o dia 15 de setembro só tem 24 horas. Porque passou um minuto já é dia 16, não é? E é isso que muita gente erra. Não é porque tem a palavra September que você vai usar in. Tem que ver, você tá falando de setembro ou você tá falando de um dia que tem 24 horas em setembro? Tem que se ligar nisso, tá? Então, on September 15th, I'll have a new car. Aí se for em inglês britânico, você vai ler on the 24th of July, I was on vacation. On our anniversary, we like to go out for a special dinner, tá? Aqui poderia até se encaixar nesse days e não date, necessariamente, né? Anniversary é um dia, assim como um aniversário, tipo, assim como birthday. Só que a diferença é que anniversary não é um aniversário do dia que você nasceu, mas é um aniversário em relação a, tipo, um ano de casado, um ano que completou alguma coisa, tá? Que também tem 24 horas só. Partes específicas do dia. Por exemplo, on Wednesday morning. On Wednesday morning. Aí aqui confunde um pouco. Por quê? Morning a gente fala in. Wednesday a gente fala on. Mas Wednesday morning a gente fala on também, tá? Então, on Wednesday morning, I have an appointment with the doctor. On Sunday afternoons, I usually play with my dog. On Friday evening, I'll meet my friends for happy hour. Ok? Então, é sempre on. E se você tá falando do final de semana, né, uma parte da sua semana, você pode dizer tanto on the weekend quanto at the weekend, tá? On the weekend, at the weekend. A única diferença é a questão do inglês, americano ou britânico, tá? Vocês perguntam muito isso também. Cintia, mas qual é a diferença do inglês americano ou britânico? Essa é uma delas. Quando você fala final de semana, inglês americano, on the weekend, inglês britânico, at the weekend. Mas nunca diga in the weekend. In the weekend não existe, tá? É on the weekend or at the weekend. É bom aqui que dá uma margem pra você errar, né? Não tem uma chancezinha. Agora vamos para at. At. O at a gente já vai agora usar com horas, como primeiro exemplo, né? E aqui eu vou começar a explicar pra vocês por que eu comecei do in. O in, a gente sempre pensa que a gente tem, digamos, um triângulo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Triângulo. Nessa parte aqui do triângulo... Ups. Calma aí, gente. Que aqui o negócio fica devagar. Nessa parte aqui do triângulo, a base do triângulo, a gente vai usar o in. Deixa eu até colocar ele aqui dentro. Fica um pouco difícil, né? Aqui. O in, digamos, é essa parte aqui. Vocês já vão entender. O on é essa parte aqui, do meio. Ele colocou dentro do triângulo. Calma aí, gente. Que é todo de uma luta. Vamos lá. O
on, ele vai estar aqui, ó. Vai estar meio que aqui no meio do triângulo. E o at, ele vai estar aqui no topo do triângulo. Então, você sempre lembra que com o in, o in ele ficou na parte mais larga do triângulo, né? É com o tempo maior. Então, seasons, estações. Quanto tempo dura uma estação? 3 meses. É com meses, que tem 30 dias, sabe? É com... mais o que? Meses, com temporadas, com, digamos... uma época, assim, uma década, in the 30s. Então, sempre quando a coisa é um pouco maior, você vai usar o in. Aí, quando a gente vai pro on, é um lugar um pouco mais estreito do triângulo. Por quê? Você já começou a estreitar aqui. Você não pode mais usar on para coisas que duram anos ou meses. Você vai usar on agora para um dia da semana, que tem 24 horas. Você usa on com um dia, 15 de setembro, que tem 24 horas. Você usa on com... deixa eu lembrar aqui assim de cabeça, a regra eu não fico gravando, eu sei usar na hora. Mas o que? Tipo, seu aniversário, 24 horas. Então, basicamente resumido a 24 horas, né? E at, ele é o topo aqui no nosso triângulo, e ele vai ser uma coisa bem específicazinha, como uma hora, tipo 9 da manhã, sabe? É uma hora específica. A gente vai ver mais pra frente também outras coisas, mas ele é bem específico com horas. Algumas coisas fogem da regra, como por exemplo, a gente fala in the morning, que dura poucas horas, né? Se você for levar em consideração aí o triângulo, ele foge dessa regrinha do triângulo. Porque se fosse pensar no tempo, deveria ser até at, porque é menos de um dia, né? A gente só pode considerar amanhã, sei lá, 5 horas do nosso dia, 6 horas, sei lá. Então é um espaço pequeno de tempo, mas aí é uma exceção, tá? Quando a gente fala at, a gente pensa numa coisa mais pouquinha. Então, the event starts at 9 a.m. O evento começa às 9 da manhã. É uma coisa bem centralizada ali, ó, 9 da manhã. É um horário dentro de um dia, dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de um ano, tá? Or she's going to start the presentation at 3:30 p.m. Então, ela vai começar a apresentação às 3:30 da tarde, tá? I sometimes have lunch at noon. Então, às vezes, eu almoço meio-dia. At noon. Noon é meio-dia, tá, gente? My wife sleeps at midnight. Então, a minha esposa dorme meia-noite. But I always sleep before her. Então, mas eu sempre durmo antes dela. Aí, vamos ter o quê? Talvez, esse aqui talvez nem seja uma exceção, pode seguir a regrinha do triângulo, que é I will meet you at lunchtime. Então, eu te encontro na hora do almoço. Então, aqui não é uma hora específica, tipo noon or 1 p.m. É tipo lunchtime. Aquele período ali do horário do almoço. Aí vai mais ou menos ali from 11 a.m. to 1:30 p.m. maybe. Então, aquele lunchtime, tá? Que também é uma coisa bem específica até. He'll be home at dinner time. Então, ele vai estar em casa na hora do jantar. Aí, a gente também fala o quê? De holidays. Holidays são o quê? Feriados, né? Festividades, digamos assim. Então, my niece and my nephew eat a lot of chocolate at Easter. Então, a minha sobrinha e o meu sobrinho, eles comem muito chocolate na Páscoa. Vamos pro próximo exemplo. I always stay with the people I love at Christmas. Então, eu sempre fico com as pessoas que eu amo no Natal. I always stay with the people I love at Christmas. Mas, Cíntia, não vem me enganar não, que você disse que Christmas ali se usa on. Volta lá agora. Vou voltar pra ficar tranquilo. All my family have dinner together on Christmas Day. Eu tô falando aqui de um dia específico. Eu sei que a família toda janta junto no dia 25. É um dia. Se a gente quer falar de Christmas como the holidays, é o feriado de Natal. O feriado de Natal, ele começa ali mais ou menos quando?
23, né, a família já começa a viajar um pra casa do outro. 24, que é um dia muito importante, principalmente no Brasil, que é a véspera. Temos o dia 25, que é o Natal propriamente dito. Temos o dia 26, que ainda tá ali em Natal, né? A família não foi embora ainda, talvez tá arrumando as coisas pra ir embora hoje. Então, aquilo é o Natal. O Natal não é um dia só. Você vai usar at. Foge um pouco da regrinha do triângulo, né? Porque não é uma coisa tão específica, é mais do que um dia. Mas a gente vai usar and Christmas. Easter também. Easter é o período de Páscoa. O período de Páscoa, se eu não me engano, começa ali na quinta e vai até o domingo. É um período de 4 dias, mais ou menos. Agora, se eu quiser falar que eles comem muito chocolate no domingo de Páscoa, aí eu tenho que falar on Easter Sunday. Tá por aqui. Easter Sunday. Aí eu vou usar on, porque eu tô falando de um dia. Só no domingo, não em todo o feriado. Beleza? Vou botar aqui at. Ok? E temos expressões, obviamente. Como o próprio nome diz, são expressões. Elas não seguem regras, elas têm vida própria, digamos assim, tá? Lembra que você fala você fala in the morning, in the afternoon, in the evening, mas você fala at night. Por quê? Porque alguém falou, tô a fim de complicar a vida das pessoas, tá muito fácil essa vida, não tem nada pra fazer nesse mundo. Então, at night. Só também de sacanagem. Então, I often take a shower at night before going to bed. Posso dizer in night? In the night? No, at night. I'm studying at the moment. Então, estou estudando agora, no momento, né? Porque é at the moment. Ok? Uma coisa importante. Quando a gente quer usar o last, até uma dica, um bônus, né? Quando a gente quer usar o last e o next numa frase, por exemplo, call me next weekend. Então, me liga no próximo final de semana. Aí você aprendeu, quando tem weekend, eu tenho que botar on the weekend or at the weekend. Então, eu vou botar on the next weekend. Não, quando nós temos o last e o next, a gente não vai usar essas preposições, tá? Que é um erro que eu vejo que muita gente tem, né? Uma coisa que muita gente erra. Inclusive, essa aula tá até bem mais completa com essa coisa de last, next, porque ela foi uma aula até espelhada, né, numa aula dos alunos do Caminho da Fluência, do meu curso completo Caminho da Fluência. Então, por isso que ela tá até bem completa com todos esses exemplos aqui. Na aula tinha mais coisa, se não me engano, mas quis trazer essa aula bem mais completa pra cá. E aí, quando você fala last, por exemplo, I met her last month. Eu conheci ela mês passado, né? Em português a gente não fala último mês, fala mês passado. Aí você pensa, month in. Não, só que aí você tem esse last month. Então você não vai falar in the last month. Ok? Last month. Apenas. E agora chegou practice time. Como é que vocês estão aí? Estão vivos? Estão vivos? Estão vivos? Todo mundo entendeu? Agora a gente vai fazer um pouco das atividades. E aí, depois que a gente fizer as atividades, aí eu abro pra vocês fazerem frases. Hoje a gente tá com um pouco mais de tempo, porque não é uma coisa muito de refletir, né? É uma regra. Então a gente vai conseguir fazer bastante atividade e ver frases de vocês também, tá? So, complete the sentences with the correct preposition of time. Complete as frases com a preposição de tempo, né, correta. In, on, or at. E aí vocês já vão começando a deixar as respostas de vocês para a primeira. I like to travel, September. Como é que vocês completam essa frase aí? Então, muita gente está comentando que é in, alguma pessoa falou on, in,
on. Tá meio dividido. Mais pessoas estão falando in. E a resposta correta é in. E aí não tem muito uma explicação, porque com meses usamos in, tá? Então, I like to travel in September. Ok? In, vou até botar aqui melhor. In September. Ok? Porque sim. Number 2. The class starts 8:30 p.m. So which preposition should we use here? Let's see. Daniel perguntou se para locais a gente também usa essas preposições. Usa, só que aí a explicação é completamente diferente, tá? Aí não segue essa regra de mês, até porque, né, com lugares não tem tempo, é posição, ok? Então, com a segunda, a gente vai usar... A Bárbara perguntou por que não usa on, porque usa in. Bárbara, essa aula não tem muito uma explicação do porquê, tá? Porque usa in. Por que em português a gente fala em setembro e não no setembro? Por que não? Porque é em setembro, tá? O segundo, muita gente tá falando que é at. Very good. It's at. That's it. So the class starts at 8:30 p.m. Number 3. She was born January 1st, 1990. Temos dia, temos mês, temos ano. E agora? O que eu faço? Então ela nasceu aí, esse dia aí. O que a gente faz? Number 3. Number 3, in. At, on. Ih, tem todos os tipos de resposta. E agora? In, at, on, at, on, in. Ih, você tá bem dividido, hein? Tá bem dividido. On, tiveram 3 respostas on. O on tá ganhando agora. In. Então vamos lá, gente. Lembra do que eu falei pra vocês? Que quando tem 24 horas, tem que ser on, porque é um dia. E lê pra mim esse dia aqui. 1º de janeiro de 1990. Quantas horas tem esse negócio aí? 24 horas. 1º de janeiro de 1990 só tem 24 horas. 1990, muitas horas, né? Um ano inteiro. Janeiro, muitas horas, é um mês inteiro. Agora, 1º de janeiro de 1990... só tem 24 horas. Então, vamos usar on, tá? Se for um dia, é que a regra é bem simples. Dias, usamos on. E se tem 24 horas, é um dia, tá? Number 4. My son doesn't like to play outside, but winter. Qual vai ser a preposição que vamos usar? Number 4. Vamos lá. Acho que deixou no número 3 ainda, né? Vamos no number 4. Number 4. In. A Isabel tá no número 7 já. Calma, Isabel. Calma, eu não consigo acompanhar o número 7 ainda, não. On, in. Muita gente tá colocando in. E sim, a resposta certa é in. In or in. Oops. In the. Ok? In or in the. Quando a palavra tá assim entre parênteses, quer dizer que ela é opcional, tá? Eu prefiro falar in the winter. Eu não sei se necessariamente é uma regra, mas eu sinto que os americanos usam mais o the, sabe? Não é nenhuma regra não, tá, gente? É uma coisa só que é um feeling. É um feeling que eu tenho aí. Que eu acho que eles falam mais in the, porque eu me acostumei muito a falar in the. Eu acho que foi por conta disso. Então, in the winter. Number 5. I love to be with my family, but on Christmas. I love to be with my family,
Christmas. What is the answer? Número 5. Número 5. Coloca aí pra mim. Coloca o número, tipo número 4, número 5, que às vezes eu não sei se vocês estão falando da 5 já ou não. At, in, at. Muita gente está usando at. Sim, a resposta certa é at, já que eu vi que tá todo mundo respondendo a mesma coisa, porque é um holiday, ok? Christmas é um período de Natal, né? Não é um dia específico. I can go to the party, but on Tuesday. Como é que a gente vai completar aí essa? Number 6. Number 6. On. Então a gente tá no número 5 ainda, né? Number 6. On. Very good. It's on. On Tuesday, porque usamos on com dias. Tuesday só tem 24 horas. Então é pra usar on. Essa dica do dia, gente, adianta muito a vida de vocês. Pensa se aquela palavra tem 24 horas. Terça tem 24 horas. Então é on. Number 7. Vamos fazer number 7 and number 8 at the same time. Então, número 7. I like to study, but at night. Number 8. My mother prefers to stay at home, but at her birthday. Como é que a gente completa essas duas frases aí? E, gente, vocês que estão aí já responderam, já temos mais de 130 pessoas ao vivo. Deixa o seu compartilhamento, lembra? Para as aulas poderem ser de graça, gratuitas, porque, gente, essas aulas aqui são aulas até que eu dou para os meus alunos do curso. Então, para elas poderem ser gratuitas para vocês, precisamos ter compartilhamentos. E só temos 24 compartilhamentos, mais de 130 pessoas ao vivo. Por que você não quer compartilhar? Eu estou compartilhando com você o meu conhecimento. Aqui, ó. Meu conhecimento, eu só tiro daqui, ó, se eu quiser. Então, eu estou compartilhando com você. É só você compartilhar também essa aula, não é mesmo? Conhecimento é uma coisa bizarra, né? Porque conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Você pode perder tudo, dinheiro, casa, tudo, pessoas, conhecimento. Ninguém tira de você. E ninguém tira força também. A não ser que bote, né, uma arma na sua cabeça. Mas conhecimento é uma coisa que você só tira daqui se você quiser. Então é uma coisa muito preciosa, preciosíssima, que eu levei anos guardando tudo que eu sei aqui dentro da minha cachola. Vamos lá, número 7. And no caso não seria uma preposição, acho que eu digitou errado. Number 7, at. Number 8, on. Vamos ver, number 7, at. Number 8, on. Very good, that's it. So I like to study at night, and my mother prefers to stay at home on her birthday. Então, birthday, aniversário, só tem 24 horas. Então, no aniversário dela, on her birthday. Ok? Good. Temos mais atividades aqui, mas essas atividades eu vou deixar para vocês fazerem quando eu colocar o PDF. Tem bastante ainda, tem essa. Quando eu colocar o PDF lá pra vocês, aí vocês vão fazer todas essas atividades. Olha isso, gente, tudo de graça. Atividade organizadinha, tudo bonitinho. Vocês sabem, vocês jogam na internet, vem um monte de coisa misturada, aí vem preposição de tempo, mas também vem preposição de lugar que você não estudou ainda, aí você não vai saber responder. Então, tudo organizado assim num lugar. Isso aí, gente, não tem em qualquer lugar, não. Pois é. A Adriana perguntou se ela vai ficar gravada, que ele chegou agora. Adriana, se você compartilhar, vai. Só se você compartilhar, tá?
Então, gente, agora que nós respondemos todas as atividades, eu quero... Ó, o Breno fez a pergunta. A pergunta clássica. Mas por que at night in the morning? I don't know. Não sei. Aí, no caso, tem que perguntar pra quem fez a língua. Não, sério. O Breno, não tem explicação, tá? É uma exceção. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Por quê? Não tem... Por isso que eu falo, esse assunto não é muito reflexivo. Por quê? E a gente tem que meio que gravar. Eu gravei isso tudo. Com o contato, obviamente, mas eu gravei. Adriano falou que já compartilhou, querido. Então, querido, vai ficar salvo. YouTube, domingo, tá lá no YouTube, tá bom? Ok. Nina falou, Nina, não estraga, Nina. Falou que disponível no YouTube. Shhh. Não, só se compartilhar, caramba. Não pode. Conta meus segredos. Vamos lá. Tá, agora eu quero que vocês mandem frases usando as preposições in, on e at para tempo, tá? Não pode falar in the living room, aí é espaço, tá? Living room não é um tempo, não tem horas, tá? Se não tem horas, não é tempo, é espaço físico. Então é lugar, é tempo só, tá? Mandem aí as frases de vocês que eu vou colocando aqui no PowerPoint e vou corrigindo pra vocês. Vou até deixar aqui, ó. Pra primeira frase aqui já. Tá até pronto o lugarzinho. Então vamos lá. Vamos ver. Gabriel perguntou se fala in the Middle Ages. Sim, Gabriel, quando é tipo eras assim, sim, se fala in. A Daniela fez 3 frases, gostei do empenho, então eu vou ver aqui a dela. Mas não mandem 3 frases todo mundo não, gente, porque senão eu não vou conseguir ver de mais pessoas. Vamos lá. Já que ela foi uma das primeiras também, então vamos lá. Primeira frase dela. Segunda. Terceira. Vamos lá. Deixa eu aumentar, né? Que ninguém merece ver esse tamanho dessa letra. Pronto. I love sleep in the winter. A preposição está certinha com winter, inverno, mas aqui a gente precisa fazer uma coisinha, ó. I love to sleep, tá? Or I love sleeping. Mas aí não é sobre essa aula, então não vou explicar, eu vou só corrigir. I will go to travel. Sim, é uma coisa que a gente faz muito no português. Eu vou viajar, mas no inglês você pode fazer, mas fica meio estranho às vezes, sabe? Então, I will travel. Mas aqui, como é já na sexta, uma coisa muito próxima de acontecer, você falaria I'm going to travel. I'm going to travel on Friday. Very good. I work at 7 a.m. Very good. A sua frase está certa, mas... Por exemplo, eu trabalho às 7. Você trabalha às 7, só às 7. 7 e 10 não. Entende? Fica estranho. Então, você começa o trabalho às 7, tá? Então, I start work at 7 a.m. Vamos ver aqui mais uma frase. Ariadne, vamos ver a frase dela. On Wednesday, I study English from Cynthia. I study English with Cynthia. Talvez você deva ter confundido aquela dica que eu dei que você aprende algo de alguém, mas aí seria I learn, tá? I learn English from Cynthia. Aí sim, from. Mas aqui é study.
Então você não study from, study with, ok? On Wednesday. Ou já que é uma coisa que você faz toda quarta-feira, coloca on Wednesdays, que é às quartas-feiras, tá? Só uma dica aí. Uma frase aqui da Carolina. Ups, abri a coisa errada aqui. I was born in July. Very good. I was born in July. Então, eu nasci em julho. Ela não especificou um dia. Então, pode botar só in, tá? Se fosse um dia, aí seria on. Ok? Daniel. Me and my family are going to travel to New York City at Christmas. Boa sua frase, Daniel, né? Daniel. Porém, não fale me and my family, mas my family and I. Por quê? Se você fala me and my family, vamos separar os dois. My family is going to travel and me is going to travel. Você falaria isso? Me is going to travel? Não falaria. E foi o que você fez. Você só colocou and my family e trocou porque agora são dois. Are. Mas você disse que me vai fazer alguma coisa, como se fosse me vai viajar, tá? Então não faça isso. My family and I. Assista a aula sobre subject and object pronouns. Tá lá no YouTube. Caça lá, tá? É uma das primeiras. É Christmas. Very good. Vamos lá. Vamos ver aqui a frase do Luiz. I'm gonna have dinner on 9:30 a.m. Vamos lá, tem algumas coisas estranhas. Primeiro é a preposição, porque você está falando de um tempo específico. 1 hora. Então você vai usar at. Tudo bem, você não gravou todas de uma vez, então você fez sua frase, você tentou, tá ótimo, tem que tentar mesmo. Mas aí, quando você tiver o material em mão e tudo mais, sempre olha lá, porque aí você vai ver, então é at, beleza? Então, at 9:10. Só que você falou que você vai jantar às 9:10 da manhã. Poderia? Poderia, tudo bem, né? Não sei da sua vida, vai que você janta às 9:10 da manhã. Mas não é muito normal. Então, a pessoa vai dar um bug, tipo... É tipo você falar, eu vou almoçar à meia-noite. Quê? So I'm gonna have dinner at 9:10 p.m. Ok? Not a.m. É a mesma coisa do português. A.m. p.m. Tá? Vamos ver a frase aqui da Natália Queiroz. Achei a frase dela legal. Uma frase grande. Vamos lá. My mother prefers to stay at home on her birthday at night because her birthday is in the winter. Perfect. So, at home, aqui ela já usou até uma preposição com lugar. Ó, at home. Usou o on, porque é um dia. On her birthday. At night. Because her birthday is in the winter. Porque o aniversário dela é no inverno. Congratulations. Very good. Frase do Miguel. Vamos dar uma olhada. My birthday is in March. Very good. But I need to tell you something. Preciso te dizer algo. Toda vez que nós temos meses como March e dias da semana como Friday, por exemplo, sempre vai ser com o quê? Letra maiúscula, mesmo que seja no meio da frase. E é engraçado porque você escreve March assim, me causa uma estranheza, sabe? Fico March. Então é com letra maiúscula. Às vezes eu até fico querendo escrever março no português com letra maiúscula. Eu fico, não, isso é uma coisa do inglês, Cíntia, tá confundindo as coisas. Então, March,
February, January, July. Assim como ela colocou aqui, ó, July, cadê? I was born in July. Letra maiúscula, tá? Frase da Tainara, pra gente reforçar isso que eu acabei de falar. My birthday is on August. A pronúncia muita gente também pega aí. August. My birthday is on August 13th. 13th, ok? Dias são sempre números ordinais, tá? Mas é curioso uma parada que eu vejo aqui muito no Canadá que eles escrevem assim, ó. Do jeito que você escreveu. August 13. Se fala 13 também, porque sempre você vai falar dia em números ordinais. Isso é estranho, né? Porque no português não é 13º de março, é 13 de março. Mas no inglês é como se fosse 13º de março, tá? Mas eu vejo que eles escrevem aqui no Canadá assim. Ou eu não vi se quem escreveu talvez escreveu errado, né? Porque isso é totalmente comum, já que tem muitas pessoas, principalmente em Toronto, que não são nativos da língua inglesa, tá? E não, eu não tô dizendo que quem não é nativo vai errar toda hora e quem é nativo vai acertar toda hora. Não. Mas, obviamente, quem não é nativo tem mais chance, acaba errando mais vezes. Tem vezes que o não nativo erra menos que o nativo. Acredite. Então, assim, não generalize tudo que eu tô falando aqui, tá? Mas é mais provável, de maneira geral, que quem não é nativo da língua erre isso. Mas eu vi, tipo, isso em contratos e tal. Então, eu não acho que foi um erro. Eu acho que eles escrevem assim mesmo. Mas fala 13, tá? Eu analiso muitas coisas também, sabe, gente? Eu não fico só em regra. E também eu não me pergunto, mas por quê? Por quê? Não, eu analiso. Ah, interessante, olha, aqui eles estão usando assim. E se eu ver isso sendo usado em muitos lugares, eu simplesmente absorvo a informação. Eu não fico, por que você não coloca TH? Às vezes a pessoa nem tem uma explicação, às vezes não tem uma explicação da língua. Aqui, por ser um outro país, acabou chegando nessa conclusão de que dias a gente não vai escrever com TH. Eu não me pergunto por quê, por isso que às vezes eu fico, para de perguntar por quê. Porque eu não faço isso. Eu sei que é possível, entendeu? Eu não fico me perguntando por quê. É até uma coisa engraçada, porque eu fiquei tipo só, caramba, curioso, diferente, né? Só isso, tá? E é óbvio que eu procuro saber se tá errado ou tá certo. Mas tenho visto bastante sem o TH. Vamos ver aqui mais. Ai, gente, tô cansadinha. É que as frases estão muito parecidas com a que eu já comentei. Eu quero ver alguma que tem um erro talvez diferente pra eu chamar a atenção de vocês. At home, in the evening, good. Uma frase aqui da acho que é Shimene o nome dela. E na verdade ela até escreveu certinho a preposição, usou a preposição certinha. Não colocou o TH aqui, mas eu não tô recomendando vocês fazerem isso, tá, gente? O que eu ensino é que tem que colocar o TH. Vou até colocar aqui pra não ter treta. Eu tô só analisando que eles fazem isso, mas eu não faço. Então, aqui, ó, TH. Aqui, vamos lá. I will to visit. No. Nunca depois de um verbo modal, como will, por exemplo, a gente vai colocar to. Não. I will visit or I'll visit. I'll visit. I'll visit Canada. Não tem acento no inglês, só em português. No inglês, não. I'll visit Canada on December 25th. Very good. Quis chamar sua atenção desse to, tá?
Então acho que é isso, gente. Hoje tivemos bastante tempo para poder corrigir bastante frase, né? E a minha dica é contato. Eu sei que eu tô bem chata falando isso, mas, gente, é o que me trouxe ao meu conhecimento de inglês hoje. Contato. Tanto que tem coisa, gente, que eu nem lembro da regra. Eu só simplesmente na hora de falar, eu sei falar, entendeu? Eu não, tipo assim, Cíntia, me fala agora todos os usos de in. Cara, eu vou ter que ficar pensando. In, a gente usa in com meses. A gente usa in. Porque eu não sei, tipo, catalogar na hora pra você, mas eu sei usar. Se me der um mês, eu vou botar in, automaticamente. Se me der década, eu vou botar in. Se me der ano, eu vou botar in. Eu vou botar in, entende? Mas eu não consigo catalogar, tipo, tá na minha cabeça a aula, assim, os tópicos prontos. E isso é por conta do contato. Contato faz isso, gente. O que é ter contato? Eu sempre falo. A palavra meio que já diz, né? Ter contato com a língua. Mas como eu vou fazer isso sem morar num país de língua inglesa, Cíntia? Primeiro de tudo, o seu celular tem que estar em inglês. O seu celular está em inglês? Me conta aí nos comentários. Porque se o seu celular não está no inglês, você já vai mudar agora, entende? Inclusive o meu está no inglês. E aí quando eu coloco aqui, ó, eu abro o meu celular, tá aqui, ó, Wednesday, December 18th. Tá aqui. Então toda vez que eu abro o celular e é uma quarta-feira, eu fico vendo essa palavra, Wednesday, Wednesday. Pô, não tem como eu não gravar que Wednesday é quarta, entendeu? Então tem que estar em inglês o seu celular, começa por aí. Tudo que você vai ver, acabou de chegar uma notificação aqui, que é de ontem, mas que ainda tá a notificação agora. Então apareceu aqui, ó, yesterday. Não tem como eu esquecer que yesterday é ontem. Então, gente, tem que estar no inglês do celular. Isso é obrigatório, tá? Mandatory. Então, quem não está com o celular no inglês, me falem que não está com o celular no inglês. E coloca agora, entendeu? Pra eu ter uma noção de quantas pessoas estão fazendo isso e quantas não estão. Ó, todo mundo falou aqui que tá, até agora todo mundo falou que yes it is. Tá. A Tony falou que às vezes eu bugo, mas tá assim. E é isso aí, bugando até você entender. Contato. Aí você vai chegar uma hora que você vai parar de bugar, mas você nem vai perceber, você só vai perceber isso depois. Caraca, eu nem bugo mais nessa palavra, né? Pronto, você aprendeu pelo contato. É aí que a gente chega nesse momento, tá? A Andresa falou que não tá. Andresa, pode botar agora, tá bom? A Andresa falou, confesso, é isso aí. Honestidade, Andresa. Botar no inglês. Nina também tá no português. Mudar pro inglês agora, gente, tá? Letícia, medo, mas vou colocar. Não fica com medo não, gente. Até porque você fica lendo toda hora. Ah, não, deixa eu clicar nesse porque eu vou ler o que é. Você já vai pelo visual, você já sabe onde estão as coisas, você já sabe o que é o botão de sair, de entrar, de senha. Você já sabe. Então não precisa ficar com medo não, tá? Ellen falou que não tá, tem que estar no inglês. Inclusive, essa é uma das primeiras tarefas que eu obrigo todos os meus alunos do Caminho da Fluência a fazer. Celular no inglês e calendário para estudar, agenda. Quero que toque o alarme. Tem que estar, porque senão nem começa o curso. Tem que estar. Ó, infelizmente o meu não está. Eu não. Olha, tem muita gente. Toda vez que eu falo isso, parece que eu tô sendo repetitiva, mas ainda tem muita gente que não tá com o celular no inglês, sabe? A Ariadne falou que o dela tá desde outubro por dica minha. A Clara falou que já colocou e tirou. Não tira, deixa no inglês. Isso, gente, é o primeiro contato. Por quê? Porque você olha essa criaturazinha aqui pelo menos umas 20 vezes no dia. Então, você vai entrar... Toda vez que você entrar no seu celular, você já vai ver... Vai começar pelo mês e dia da semana. Que muita gente confunde. Você já vai ficar ali vendo o mês e dia da semana. Entrou no aplicativo, sei lá, Instagram. Vamos ver o que tem em inglês aqui, ó. Você já vê ali no cantinho, ó. Your story. Você sabe que é a sua história. Quando você vai no seu perfil, você vê followers, seguidores, posts, posts, following, seguindo. Edit profile, editar o perfil, promotions. Então, gente, você, ó, highlights, ele que é um destaque. Quando você coloca ali, você vê likes, comments. Você vai aprendendo muita coisa. Então, tem que deixar o seu celular no inglês, beleza? Outra maneira de você ter contato. Vou só falar mais uma porque a aula não é sobre isso, tá? A gente vai ficar muito extensa. Uma outra maneira de você ter contato é você com seriados e filmes, tá? Só o fato de você já estar assistindo eles em inglês, você já está tendo contato. Não quer dizer que você está super estudando, quer dizer que você está tendo contato, mas isso já é um ótimo caminho, tá? Agora, estudar com séries
Também é muito bom. Inclusive, eu gravei um vídeo essa semana falando sobre como estudar com séries. Desde que eu fiz aquele vídeo meio polêmico de que ver série não é estudar série, eu fiquei devendo pra vocês esse vídeo. Então eu gravei ele essa semana, só que tá em processo de edição e tal. Devo postar ele aí até o final do ano. E aí lá vocês vão ver o que é estudar com séries. Fazer isso também aumenta muito o seu contato com a língua, tá? Contato é as coisas acontecerem à sua volta em inglês, sem você necessariamente estar fazendo esforço. Então, o celular, por exemplo, é uma maneira de ter contato. Todos os filmes que você assistir serem em inglês, mesmo que você não queira, não, gente, agora não é momento de estudar, mas bota em inglês, pelo menos o áudio, para você ter contato com a língua, tá? Porque quando você tem contato, você não necessariamente está estudando, mas você vai ouvir sempre que a pessoa fala on Tuesday, on Wednesday, on. Você vai aprender naturalmente que com o dias da semana é on. E você nem parou pra estudar isso. Você não ficou lá, dias da semana on. Não, simplesmente entende. Porque se alguém falar pra você in Tuesday, você vai achar o quê? Estranho, porque você nunca ouviu isso. Porque você teve contato o suficiente e várias vezes você ouviu on. Isso que é contato, tá? Então, gente, eu posso até fazer uma aula falando sobre isso, né? Sobre como ter contato com a língua. O que vocês acham? Eu posso trazer algumas dicas aí pra vocês. A Laís falou que no meu aparece sugestão de país. Qual você indica? Aí depende do que você quer. Eu gosto de inglês americano. E também não vai mudar muito não, tá, gente? Vai mudar talvez a Siri, se você mudar o sotaque dela. Mas não vai mudar muito não, tá? Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Fala algumas séries pra estudarmos. Vitória, qualquer série. Já adianto logo. Qualquer série. Principalmente que você goste do assunto. Mas claro também que não seja um vocabulário muito difícil. É uma coisa básica, assim, dia a dia, conversa. Se você viu que tá muito difícil, escolhe outra que fale mais de, digamos, bobeiras do dia a dia, tá? E vai sair esse vídeo falando sobre como estudar série e lá também eu falo sobre isso. Então fique ligado no canal, se inscreva. Até você que tá aqui no YouTube agora, já se inscreve. Porque aí quando sair esses vídeos, se você não tiver inscrito, o YouTube não vai nem te mostrar, né? Então se inscreve, tá? Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula e eu vou deixar o PDF dessa aula lá no Telegram. E vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto dessa aula pra você postar lá no Instagram, @CintiaSabi no meu Instagram, tá? E você posta lá. Tira uma foto, ou do seu caderno, dos seus estudos, ou de você assistindo a aula, tira um print do seu celular e posta lá, me marca que eu vou compartilhar lá pro pessoal no Instagram pra eles verem como foi nossa aula, tá? Então vou fazer uma pose aqui, ou então mesmo eu falando assim, ó. Então, gente, aí vocês tiram uma foto. Estão preparados? Já tiraram? Tiraram? Então, gente, parece que a gente faz a aula assim, ó. Divertido, rindo, mas é divertido. Então, gente, é isso. Me posta lá no Instagram e me marca, que aí eu faço o repost do seu post, tá bom? Então, vejo vocês na semana que vem. E na semana que vem eu tenho um aviso sobre a aula de semana que vem, porque semana que vem, quarta-feira, é o dia 25, se eu não me engano, né? É dia 25, é Natal. Então, fica ligado que eu tenho um aviso que eu vou mudar a aula da semana que vem, vou trocar o dia. Então, esteja lá na comunidade do Telegram, esteja no Instagram, principalmente na comunidade do Telegram, porque lá vocês recebem todas as mensagens que eu mando. No Instagram nem sempre vocês recebem. Então, coloca lá, que fica lá na comunidade que eu vou avisar pra vocês como que vai ser semana que vem, tá bom? Mas não vamos ficar sem aula não, tá? Então é isso, gente. Um beijo. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.